Capítulo 1. O chamado da estepe. O vento uivava pela imensidão da estepe, um som tão antigo quanto a própria terra. Era o sussurro de espíritos antigos, ecoando entre as montanhas distantes e os campos sem fim. Batu sentia o frio cortante como um punhal cravado em sua pele. O céu estava pesado e cinzento, e cada sopro gelado parecia um aviso dos deuses. O inverno estava chegando, e com ele, a guerra. Ele ajustou o manto de pele sobre os ombros e apertou a corda que prendia o cavalo ao pequeno cercado de madeira. O animal bufava, inquieto, farejando o ar, como se também sentisse o peso de algo iminente. Batu olhou para o horizonte. Apenas a vastidão o respondia, infinita e silenciosa. Batu! A voz de seu pai soou áspera e imponente, como o trovão seco que precede a tempestade. Deixe o cavalo agora. Venha se aquecer. Você precisa de força. Amanhã pode ser seu último dia como menino. O coração de Batu disparou. Último dia como menino. A frase soou mais sombria do que deveria. Ele sabia o que aquilo significava. O exército do grande Khan estava vindo, e ninguém que fosse capaz de empunhar uma espada ou montar um cavalo seria deixado para trás. O fogo crepitava no centro da tenda. Sua mãe, de olhos marcados pelo cansaço de anos e mãos endurecidas pelo frio da estepe, mexia lentamente um caldeirão de sopa de carne e raízes. O cheiro denso do alimento quente contrastava com o frio impiedoso do lado de fora. Sentado próximo à chama, Togum, o ancião da aldeia, bebia em silêncio o cumis, o leite de égua fermentado, forte o suficiente para aquecer até a alma mais gelada. Eles virão ao amanhecer, murmurou Togum, sem desviar os olhos da chama. Sua voz carregava o peso dos anos e a certeza de quem já havia visto muitos jovens partir e poucos voltarem. Quando os cavaleiros do Khan chegarem, não será uma escolha. Eles não pedem, eles ordenam. O som dessas palavras foi mais frio do que o vento que soprava lá fora. Batu segurou a tigela de sopa, mas suas mãos tremiam. Ele havia sonhado em ser um guerreiro, cavalgar ao lado dos temidos arqueiros da estepe, conquistar glória no campo de batalha. Mas agora a realidade se mostrava crua e implacável. Você entende o que isso significa, filho? Seu pai encarou-o com olhos duros. Lutar pelo Khan não é um jogo. Não há canções para quem morre longe de casa. Há apenas o silêncio, a poeira e o frio eterno. O silêncio caiu pesado sobre eles. O estalar do fogo parecia um lembrete cruel de que no dia seguinte tudo mudaria. Naquela noite, Batu não conseguiu dormir. O céu, aberto e infinito, estava salpicado de estrelas, mas mesmo sua beleza não conseguia aquietar o medo que pulsava em seu peito. O vento trazia os sons da estepe, o canto distante dos lobos, o balançar seco das folhas ressecadas e talvez já o eco de cascos se aproximando. Na solidão daquela noite, ele compreendeu a verdade que nenhum canto de vitória jamais contaria. Ser um guerreiro na terra de Genghis Khan não era uma honra. Era um dever inescapável. E cada batida do coração era um passo mais próximo do abismo da guerra. Capítulo 2. O fardo do vento e do aço. O frio da estepe tinha um gosto amargo pela manhã, como se o próprio ar estivesse ciente do peso que carregava. O sol ainda não havia nascido, mas o som dos cascos já preenchia o horizonte. O chão vibrava com a força de um império em marcha. Quando Batu acordou, não encontrou a paz dos dias antigos. Em seu lugar havia o cheiro de suor seco, couro gasto e o barulho de homens se preparando para deixar suas vidas para trás. Eles não iam apenas para uma guerra. Marchavam para a história sob a sombra do maior conquistador que o mundo já havia conhecido, Genghis Khan. Naquela manhã gelada, os enviados do Khan chegaram montados em cavalos de pernas finas, mas de uma resistência feroz.
os orgulhosos corcéis da Mongólia. O homem que liderava o grupo tinha olhos duros como pedra e uma cicatriz que cruzava o rosto como um lembrete cruel da vida na guerra. Reúnam-se, filhos da estepe. Sua voz soava como trovão, forte o suficiente para atravessar o coração de qualquer jovem que duvidasse de si. O grande Khan chamou, a guerra chegou, e aquele que servir bem verá glória. Aquele que falhar verá o esquecimento. O coração de Batu pulsava como nunca antes. Ele observou os rostos de seus amigos, outros jovens da aldeia, tão assustados quanto ele. Havia orgulho, sim, mas também medo, o tipo de medo que a própria terra parecia compartilhar. Os guerreiros foram reunidos rapidamente. Cada homem carregava uma bolsa de couro com carne seca, cumes e ferramentas para reparar os arcos. Mas o que mais pesava não era o equipamento. Era o peso da responsabilidade de servir ao maior império que o mundo havia conhecido. Enquanto marchavam, Batu sentia o próprio chão tremer sob as patas dos cavalos. As ordens eram simples: marchar em direção ao oeste. O Império Khwarezmida havia insultado o Khan ao executar seus embaixadores. Agora, Genghis Khan responderia, não com palavras, mas com destruição. Durante as primeiras semanas de marcha, Batu aprendeu que ser soldado não era só lutar, era sobreviver. O vento cortava os rostos expostos, as noites eram geladas e a comida escassa. O treinamento não havia preparado Batu para a fome, para o frio ou para a solidão esmagadora. Certa noite, em torno da fogueira, o Magan, agora seu comandante direto, se aproximou. Seu rosto era uma escultura de cicatrizes e histórias não contadas. Batu, você sabe por que estamos indo para a Khwarezmia? O Shah desonrou o Khan, respondeu Batu com a voz embargada pela exaustão. O Magan assentiu lentamente. O desrespeito à palavra de Genghis Khan é uma ofensa que não pode ser esquecida. Mas há mais do que vingança nisso, garoto. Estamos levando o vento da estepe para o coração de um império que acredita ser intocável. E você aprenderá que um guerreiro não vive pela raiva, mas pelo dever. O jovem permaneceu em silêncio. Dever? A palavra pesava mais do que qualquer armadura. Capítulo 3. A marcha para Otrar. O início da campanha. O horizonte parecia não ter fim. Uma linha cinzenta de terra e céu que se fundia em uma vastidão inabalável. Quando Batu olhou à frente, viu mais do que uma simples paisagem da estepe. Viu o peso do destino. Ele agora marchava ao lado do exército mais temido do mundo, liderado pelo homem que havia se tornado uma lenda viva, Genghis Khan. A alvorada mal havia tocado o céu, e o exército já estava em movimento. Uma massa viva de guerreiros, cavalos e carroças avançando como uma maré imparável. Eram dezenas de milhares de soldados, arqueiros montados, lanceiros, engenheiros e trabalhadores. Cada homem tinha um papel. Cada soldado marchava com um propósito claro: destruir o Império Khwarezmida e punir o insulto mortal que o Shah havia infligido ao Khan. O insulto era claro e imperdoável. Os embaixadores de Genghis Khan haviam sido mortos em Otrar, acusados de espionagem pelo próprio governador da cidade, Inalchuk. A resposta seria devastadora. Mas antes da destruição, viria a marcha. A disciplina implacável dos mongóis. O exército de Genghis Khan não marchava em desordem. Era uma máquina de guerra disciplinada, uma força organizada em uma estrutura meticulosa, conhecida como Decimal System. Os soldados eram divididos em grupos de 10. Arban, 100, Jagun, 1000, Mingan e 10.000, Tumen. Batu marchava em um Jagun, cercado por guerreiros tão jovens quanto ele, e veteranos calejados pelo tempo e pela guerra. Cada homem conhecia seu lugar. Cada ordem vinha com precisão brutal. Os tambores ecoavam pela planície, um som grave e profundo, marcando o ritmo da marcha.
As ordens vinham em rajadas curtas, gritos abafados pelo vento cortante. Quando o comandante ordenava uma parada, todos desmontavam ao mesmo tempo. O exército funcionava como uma entidade única, movendo-se em perfeita harmonia. O rigor era absoluto. Ninguém comia antes de cuidar do cavalo. O animal era o coração de cada guerreiro mongol, forte, resistente, capaz de percorrer vastas distâncias sem água por dias. Batu alimentava seu cavalo com grãos e esfregava o pelo com um pedaço de couro seco. Era um vínculo de sobrevivência. Um homem sem cavalo na estepe era um homem morto. A logística da destruição. A marcha não era apenas uma demonstração de força, era uma operação meticulosamente planejada. Genghis Khan havia estudado seus inimigos, compreendido suas fraquezas e calculado cada movimento com precisão cirúrgica. As rotas eram traçadas com base em informações de espiões e mensageiros que se infiltraram no território inimigo meses antes do ataque. Os mongóis levavam suprimentos mínimos, confiando em sua habilidade de sobreviver da terra e do saque. Cada soldado carregava carne seca, leite fermentado e pequenas reservas de água. Mas, acima de tudo, carregavam a certeza da vitória. Durante as paradas, os soldados afiam suas lâminas, reparavam os arcos e inspecionavam os cavalos. O treinamento não parava. Batu, mesmo após dias de marcha extenuante, passava horas praticando sua mira. Cada flecha lançada precisava ser perfeita. Na guerra, não havia espaço para erro. O peso da travessia. O caminho para Otrar não era apenas físico, era um teste de resistência e espírito. As noites eram gélidas e as estrelas cintilavam no céu como sentinelas silenciosas. O frio era implacável e os ventos cortavam a pele como facas invisíveis. Durante a noite, Batu observava os veteranos sentados em silêncio ao redor das fogueiras. Eram homens que já haviam visto cidades queimarem, que ouviram o grito de impérios ruindo. Suas expressões eram duras, olhos vazios de emoção, como se cada um carregasse um pedaço de destruição dentro de si. Magan se aproximou em uma dessas noites, os olhos refletindo o brilho do fogo. Batu, você está pronto para Otrar? Perguntou com voz baixa, como se temesse ser ouvido pela própria terra. Estou pronto, respondeu Batu, embora soubesse que mentia para si mesmo. Ninguém nunca está, Magan murmurou. O que vamos fazer em Otrar? Você nunca vai esquecer. A guerra molda, mas também destrói. E não há honra em quebrar um homem. Essas palavras ficaram gravadas na mente de Batu, enquanto o exército avançava, cada dia mais próximo do objetivo. Otrar, a cidade da traição. Depois de semanas de marcha, as torres de Otrar surgiram no horizonte, erguidas contra o céu como dentes desafiando a morte. A cidade, uma joia do comércio, estava cercada por muros grossos e bem fortificados. Seus bazares, outrora cheios de vida, agora estavam em silêncio, escondendo a atenção de um povo que sabia o que estava por vir. O exército de Genghis Khan não atacou de imediato. Como uma serpente, cercou a cidade por todos os lados, cortando qualquer rota de fuga. Nenhum mercador ou mensageiro escaparia. A cidade seria isolada do mundo. As primeiras ordens do cerco foram dadas sem emoção. Torres de cerco começaram a ser erguidas. Catapultas foram construídas usando madeira recolhida ao longo da marcha, e engenheiros artesãos trabalhavam sem descanso. Batu, em seu posto, assistia à preparação. Cada movimento era uma dança de precisão e destruição iminente. Ele sabia que, em breve, as muralhas que pareciam intransponíveis ruiriam diante da fúria do exército mongol. O sussurro antes da tempestade. Na noite anterior ao primeiro ataque, o acampamento caiu em um silêncio mortal. Havia um entendimento tácito de que no dia seguinte a terra beberia sangue. Batu não dormiu. A tensão pairava pesada no ar.
Ele revisou suas armas, cuidou de seu cavalo e ficou em silêncio, observando as sombras dançarem ao redor da fogueira. O som do vento, antes um sussurro distante, agora parecia um rugido, como se a própria estepe pressentisse o massacre que se aproximava. Magan sentou-se ao seu lado, o rosto endurecido pela memória de guerras passadas. Amanhã, Batu, você verá o verdadeiro rosto da guerra. Não é como nos contos dos anciãos. Não há glória, apenas sangue, poeira e a certeza de que parte de você morrerá lá dentro. Batu engoliu em seco e assentiu, sabendo que não havia mais volta. Quando o sol nascesse, ele não seria mais um jovem da estepe. Se sobrevivesse, seria um soldado forjado pelo fogo do Khan. O silêncio da noite foi quebrado apenas pelo som distante das corujas, um presságio antigo de morte. E assim, enquanto as estrelas observavam impassíveis, Batu aguardou o amanhecer da destruição. Capítulo 4. A queda de Otrar, o cerco da vingança. O frio da manhã foi substituído por um calor sufocante, enquanto o sol subia, iluminando a vastidão da estepe. Batu acordou com o som grave dos tambores de guerra ressoando pelo campo. O vento da madrugada carregava consigo o cheiro de poeira, suor e medo. O exército mongol estava preparado, cada homem, cavalo e arma, disposto e alinhado com precisão mortal. Batu, montado ao lado de seus companheiros, via pela primeira vez a grandiosidade do exército de Genghis Khan em formação de batalha. A disciplina e a ordem transformavam aqueles milhares de homens em um organismo vivo, feroz, preparado para devastar tudo em seu caminho. No horizonte, Otrar surgia como um monólito de resistência, seus muros de barro se erguiam altos e sólidos, reforçados para repelir invasores. Do topo das muralhas, os arqueiros do Império Quaresmida observavam em silêncio, as mãos tensas sobre as cordas de seus arcos. Sabiam o que estava por vir, e mesmo assim estavam condenados. O cerco começa. A estratégia do Khan. O plano de Genghis Khan era simples em essência, mas brilhante em execução. Ele não era apenas um guerreiro, mas um estrategista sem igual. Antes de um único golpe ser desferido, o cerco já havia sido decidido. Não pelo número de homens, mas pela precisão implacável de sua liderança. Primeiro, a cidade seria isolada. Ninguém entraria, ninguém sairia. Comandos foram enviados e em poucas horas as rotas de fuga foram cortadas. A cidade estava agora completamente cercada. Batu observava em silêncio enquanto engenheiros mongóis, mestres em destruição, montavam as catapultas e torres de cerco. Equipamentos de assalto eram erigidos com a precisão de um ritual sagrado. Cada pedaço de madeira, cada corda, cada pedra pesada tinha um propósito mortal. Guerreiros especializados, chamados de Noyans, se aproximaram para liderar os primeiros ataques. Eles coordenariam a construção das trincheiras ao redor da cidade, uma tática que sufocava lentamente o inimigo, restringindo seus movimentos, enquanto o cerco se fechava como uma garra de ferro. As ordens do próprio Genghis Khan ecoaram pelos campos. Ninguém deve sair de Otrar. A fome será nossa aliada. O medo será nossa arma. O primeiro dia, a chuva de pedra e fogo, o som das catapultas disparando pela primeira vez, quebrou o silêncio como um trovão. Batu viu as pedras voarem pelos céus, desenhando arcos perfeitos antes de despencarem sobre os muros da cidade. A primeira pedra esmagou uma torre de vigia, os escombros e os gritos dos homens soterrados ecoando pelo campo de batalha. Os arqueiros mongóis avançaram, liberando uma tempestade de flechas negras que obscureciam o sol. Cada disparo era uma dança letal, e Batu, agora com o arco em mãos, disparou ao lado de seus companheiros. O barulho das flechas cortando o ar era ensurdecedor, um rugido de morte iminente. «Mantenham a formação!» gritou Magan cavalgando entre os soldados. «Quando a muralha cair, o verdadeiro teste começará.»
Por dias, as investidas continuaram. As catapultas martelavam as defesas sem trégua. Durante a noite, as labaredas dos incêndios iluminavam o céu, enquanto os sons dos gritos de desespero dos defensores ecoavam, atravessando as planícies escuras. Batu não dormia. Os olhos ardiam de exaustão, mas o medo o mantinha alerta. Cada noite era uma prova. Cada grito distante era um lembrete do horror que viria quando os muros finalmente cedessem. A brecha, o muro cede. No 13º dia, o muro leste, enfraquecido pelos golpes incessantes das catapultas, finalmente rachou. A estrutura, antes imponente, desabou em uma nuvem sufocante de poeira e pedras. O rugido dos guerreiros mongóis ecoou como um trovão. "Avancem!" gritou o Magan, sua espada erguida em direção ao céu. "Quebrem a resistência deles!" Batu correu com os outros, cada passo pesando como se o chão tentasse puxá-lo de volta. A brecha estava aberta e o campo de batalha rapidamente se transformou em um pesadelo. Ao atravessar o entulho, Batu viu a verdadeira face da guerra. Corpos mutilados, gritos de dor cortando o ar e o cheiro sufocante de sangue quente misturado à poeira. Ele empunhou a espada e, sem pensar, atacou o primeiro inimigo que viu. Um homem de olhos arregalados pelo medo, mal preparado para enfrentar a brutalidade de um mongol determinado. O choque do aço contra carne e osso reverberou em seus braços. A primeira morte não foi heróica, foi suja, brutal e rápida. As Ruas Vermelhas, o massacre de Otrar. As forças mongóis avançavam pelas ruas como um rio de destruição. Não havia piedade. Cada defensor caía sob o peso implacável da disciplina e da fúria dos guerreiros. Batu viu um jovem soldado Quaresmida tentar fugir, mas o Magan o interceptou com um golpe brutal de sua espada curva. "Batu!" o Magan gritou. "Você vê isso? Este é o preço da traição. Este é o destino dos que insultam o Khan." O massacre não tinha fim. As casas eram saqueadas, os civis arrastados das ruas e executados sem hesitação. Não havia misericórdia, nem espaço para clemência. A cidade que outrora pulsava com vida e comércio, agora se tornava um abismo de desespero e morte. A queda de Inalshuk, o castigo do governador. No coração de Otrar, o governador Inalshuk, o responsável pela traição contra Genghis Khan, foi capturado. O homem, outrora orgulhoso, agora estava de joelhos, cercado por guerreiros mongóis. Batu viu o medo em seus olhos, o medo de um homem que sabia que sua morte não seria rápida. A punição foi cruel e exemplar. Genghis Khan ordenou que prata derretida fosse derramada nos olhos e na garganta de Inalshuk, uma execução brutal, destinada a servir de aviso a qualquer um que desafiasse o Império Mongol. O peso da vitória. Quando o massacre terminou, a cidade estava silenciosa. As ruas estavam cobertas por corpos e sangue, e o ar ainda carregava o cheiro da morte e do fogo. Batu se sentou em meio aos escombros, o corpo tremendo, coberto de sangue. Muito pouco dele próprio. A vitória tinha um gosto amargo, mais denso que qualquer ferida física. O Magan se aproximou, apoiando a mão pesada em seu ombro. "Você sobreviveu", disse com um olhar sombrio. "Mas lembre-se, Batu, sobreviver não significa sair ileso. A guerra marca mais do que a pele. Ela devora a alma, pedaço por pedaço." Batu, olhando para o céu cinzento e para os corvos que já desciam em busca dos mortos, percebeu uma verdade imutável. Ele jamais seria o mesmo. Capítulo 5. O eco da destruição, o peso do sobrevivente. O vento que um dia fora um sussurro da estepe, agora soava como um lamento. Batu, sentado sobre uma pedra coberta de poeira e sangue ressecado, encarava as ruínas de Otrar. A cidade, antes viva e pulsante, era agora um túmulo aberto, um monumento à ira de Genghis Khan. O cheiro da morte impregnava o ar, e o céu
parecia mais cinza, como se a própria terra lamentasse o massacre. O silêncio era mais cruel do que o som das flechas ou o rugido das espadas. O verdadeiro som da guerra não era o estalar dos ossos ou o grito dos moribundos, era o vazio que sobrava depois. Batu havia sobrevivido. Cada respiração era uma lembrança amarga de que muitos não haviam tido essa sorte. Os fantasmas de Otrar. Os dias após a queda de Otrar foram silenciosos, mas o trabalho da destruição continuava. Batu caminhava entre os corpos, ajudando a remover os mortos, organizando os saqueadores e, em alguns momentos, apenas olhando o vazio diante de si. Os corvos sobrevoavam em círculos, impacientes por terminar o trabalho que os homens haviam começado. A morte pairava no ar, não apenas como um fim físico, mas como uma presença invisível que se agarrava aos sobreviventes. Cada passo de Batu parecia afundar no peso da culpa e do horror. As mãos que seguravam o arco agora tremiam. Ele se lembrava de cada rosto que havia tirado da vida. Olhos arregalados, bocas entreabertas em gritos interrompidos. Uma noite, sentado em uma fogueira isolada, uma Gun se aproximou. O fogo dançava nas sombras de seu rosto endurecido. "Você não consegue dormir?" afirmou, sem precisar de uma resposta. "Como poderia?" Batu murmurou a voz rouca, como se estivesse engolindo a própria alma. Eles eram homens. Como eu, tinha medo nos olhos deles. Medo, não maldade. Uma Gun suspirou, jogando um pedaço de madeira no fogo. "E você acha que eles hesitaram em matar nossos irmãos?" perguntou em voz baixa. "Batu, a guerra não se importa com justiça. Só conhece duas verdades: quem vive e quem morre." O jovem permaneceu em silêncio, o olhar fixo nas chamas. Mas, no fundo, sabia que não era tão simples. O julgamento do Khan. Poucos dias depois, Genghis Khan se aproximou dos campos devastados de Otrar. Batu, junto a outros guerreiros, se ajoelhou quando o grande líder passou. O olhar de Genghis era frio, calculado. Não havia traço de emoção em seu rosto, apenas a certeza de um homem que carregava o peso de um império nas costas. "Otrar caiu", declarou, a voz soando como um trovão seco. "A traição foi lavada com sangue, mas a guerra está apenas começando." As palavras do Khan não trouxeram glória. Não havia celebração, apenas o reconhecimento de que a destruição de Otrar era o primeiro passo de uma longa e sangrenta campanha contra o Império Quaresmida. O peso do fardo. Nas noites seguintes, Batu começou a sentir o verdadeiro peso de sobreviver. Não era apenas o frio que o mantinha acordado, era a memória dos gritos, o cheiro de carne queimada e o toque áspero do sangue seco em sua pele. Uma noite, ao observar o céu estrelado, lembrou-se de sua aldeia, de sua mãe mexendo a sopa ao redor da fogueira e de seu pai, orgulhoso e severo. O jovem que havia deixado aquela aldeia já não existia mais. Uma Gun, percebendo a dor silenciosa de Batu, sentou-se ao seu lado, oferecendo um odre de cumes. "Beba", disse. "Não vai apagar o que viu, mas vai lembrar que está vivo." "Por quê?" Batu perguntou, sua voz carregada de um vazio que palavras não poderiam preencher. "Porque nós sobrevivemos enquanto eles..." O Magan demorou a responder. "Porque a estepe não se importa com nossos porquês. O que importa é o próximo amanhecer. É continuar cavalgando, mesmo quando tudo dentro de você quer parar." O destino de um guerreiro. Com a destruição de Otrar completa, Genghis Khan deu a ordem de marcha. O exército não descansaria por muito tempo. A guerra contra o Império Quaresmida estava apenas começando, e outras cidades cairiam sob o peso da vingança mongol. Batu, porém, não era mais o jovem sonhador que partira de sua aldeia. As cicatrizes invisíveis que agora marcavam sua alma moldaram algo novo. Não um herói, não um monstro,
mas um homem quebrado pelo fardo da sobrevivência. Quando o exército começou a marchar novamente, Batu montou seu cavalo em silêncio. Cada batida de cascos no solo parecia um eco do vazio que agora habitava seu peito. E enquanto o vento da estepe soprava em seu rosto, ele compreendeu a verdade amarga que Genghis Khan sempre soubera. A guerra não termina quando o sangue para de ser derramado. Ela vive nas memórias dos que sobrevivem. Epílogo, o eco do vento. Meses depois, Batu voltou brevemente à sua aldeia. O cheiro familiar da terra, o som distante do vento soprando pelas planícies, tudo parecia igual. Mas ele não era mais o mesmo. Sua mãe o abraçou, lágrimas nos olhos, mas Batu permaneceu em silêncio. Ele sabia que não havia palavras para explicar o que havia visto, o que havia feito, o que havia perdido. Na escuridão daquela noite, enquanto o vento cantava a antiga melodia da estepe, Batu entendeu. A guerra havia tomado algo que ele jamais recuperaria. E, no fundo, sabia que o chamado do Khan ainda ecoaria. Porque para os filhos da estepe, a paz não era um destino. Era apenas uma pausa antes da próxima batalha.